Mais um podcast, recomeçar. Porque sempre existe um recomeço, não é, Fernanda? Com toda certeza, a paz do Senhor, povo. Você que está chegando aí, eu creio que hoje vai ser um podcast incrível. A gente está com uma convidada aqui que tem um testemunho incrível e ela vai estar contando pra gente aí. Jennifer, se apresenta para esse povo lindo aí. A paz do Senhor para todos, amém? Faço parte do Ministério Jardim Palmares, meu pastor Marcos Tadeu. Sou casada há quase 8 anos. Glória. E o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Amém. Aleluia. Forte. Ó, eu não sei qual vai ser a hora que você vai assistir esse podcast, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas compartilha, se inscreve. E com certeza, né, tem aquele amigo que precisa ouvir esse podcast. Muito, né? muito. Então, marca 5, marca 10 e compartilha pra muita gente. Porque o testemunho dessa mulher que tá aqui hoje vai mexer. Vai marcar, não vai, Fernanda? Vai mexer com a tua estrutura. Eita, é forte. Então vamos pra lá. Podcast é recomeçar, porque sempre existe um recomeço. A gente tá no recomeçar. E quem não precisa de recomeço? Sim, é verdade. Não é verdade, Jennifer? Qual foi a parte da sua vida que foi necessário recomeçar? Eu acho que, na realidade, o recomeço para mim foi logo a partir dos 12 anos de idade. Porque é onde definitivamente parou a violência sexual na minha vida. Meu Deus. Foi onde eu decidi mudar a minha trajetória de vida. Aos 8 anos de idade, eu sofri estupro. Eu fiquei sendo violentada até meus 12 anos de idade pelo meu próprio avô. E todas as vezes que concluía, né, o ato, que ele vinha para concluir o ato, ele me agredia mediante ao ato que ele fazia. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai, ele não era muito presente na minha vida e na vida do meu irmão. Então, meu avô, ele dizia que ele estava fazendo aquilo dali porque ele estava cumprindo um papel que meu pai não estava cumprindo. Oh, meu Deus. Todas as vezes que ele me levava para concluir esse ato, ele me levava para comprar algum tipo de coisa. Como minha família era uma família muito carente, né? Minha mãe de 9 filhos, né? E a gente passava muita necessidade. Então, ele me levava para comprar frutas, me trazia com as frutas, mas, porém, depois, ele sempre fazia algo terrível. Absurdo. E o tempo que eu fiquei sofrendo essa situação com ele, né? É o tempo onde ninguém da minha família sabia. Porque eu não conseguia dizer nada para minha mãe. Eu não conseguia dizer nada para os meus parentes ou irmão, para ninguém. E aos 12 anos de idade, eu pensei que tinha acabado porque meu avô, ele faleceu. Ele foi jogar naquelas máquinas de caça-níquel, antigamente, né? O cara veio e deu um tiro no peito dele. Meu Deus. E foi daí que eu consegui descansar um pouco a minha mente, né? Só que eu pensei que aí tinha acabado, né, tudo. Eu falei, agora eu tô bem. Só que não. Meu padrasto também tentou me violentar. Eu era acordada de madrugada com meu padrasto passando a mão no meu corpo. Sabe o que eu fazia? Eu beliscava meus irmãos, que eram pequenos, para eles chorarem, para minha mãe poder acordar, para o meu padrasto não conseguir me violentar. Para mim não passar pela mesma situação que eu passei com meu avô, né? Eu tentava evitar aquilo. Quantas vezes eu acordei de madrugada, né? E para ir no banheiro e meu padrasto estava lá, totalmente nu, né? Se tocando e olhando para mim e me chamando. Eu não consegui ir no banheiro de madrugada. Por muitas vezes eu cheguei a urinar na cama, né? Por medo de chegar lá e isso realmente acontecer, né? E eu digo que eu sou uma pessoa de superação, né? Quando meu avô faleceu, eu encostei no canto da parede do quarto, da onde o meu outro avô morava, que era o pai do meu pai. E eu fiz um louvor com 12 anos de idade. Foi uma conversa minha com Deus. Sabe? Eu posso cantar um pedaço do louvor aqui? Pode, fica à vontade. Eu dizia assim para Deus, Deus, parece que a vida é provação e traumas me encarceram na prisão. Só a fé me faz permanecer. Aleluia. Me perguntam por que perseverar, sem filho e sem dinheiro e sem um lar. Eu não sei mais o que fazer.
eu disse para Deus, sem esperança, sem sentido algum, eu me apego em seus braços. Ó Deus, vem me socorrer, me faz renascer e perseverar, me dá estrutura pra não desanimar e me faz feliz, me dá teu perdão, me cura do passado, me dá um novo coração, me ensina a te amar. Com 12 anos de idade, foi um diálogo meu com Deus, né? Pedindo para Ele me curar e me libertar daquilo que eu estava vivenciando durante esse período que eu passei com meu avô. E eu pensei que o diabo, desde sempre, ele estava tentando, né, ceifar minha trajetória de vida, né? Porque Deus já tinha um plano e um projeto traçado para minha vida. Só eu não sabia ainda. Ei. Mas o Senhor já tinha preparado algo para mim no futuro. E eu não sabia, porque meu pensamento é que eu ia viver daquele mesmo jeito para sempre. Meu pensamento era que ia continuar daquele mesmo jeito eternamente. E aos 14 anos de idade eu decidi sair de casa. Eu decidi conhecer alguém, porque eu não queria viver a mesma situação que meu padrasto. Conheci um rapaz que eu pensei que fosse mudar a minha vida. Só que não. Eu engravidei aos 14 anos de idade. Grávida aos 8 meses, eu levei um soco na barriga. Minha filha nasceu no dia 8 de outubro. Morreu no dia 11. Ei. Foi enterrada no Dia das Crianças. E até hoje eu lembro, porque eu vivi durante 10 anos sendo agredida por esse rapaz. Meu Deus. Pra você ter noção, uma vez, a gente saindo de uma festa, só porque o rapaz me deu boa noite, eu andando na frente, ele vindo por trás de mim, ele pegou um pedaço de madeira e deu na minha cabeça. Eu caí no chão, fiquei desacordada, só acordei no hospital, e ele dizendo para os policiais que foi um assalto. Meu Deus. Quer dizer, o inimigo sempre tentou colocar na minha cabeça a seguinte coisa: a sua vida é essa. Você vai sofrer pro resto da tua vida. Você vai viver desse jeito. Você nunca vai ser feliz com ninguém, você nunca vai alcançar seus objetivos, você nunca vai ter sonho nenhum realizado. Só que a última palavra Aleluia. ainda vem de Deus. É Ele que dá a última palavra. É sempre Ele que dá a última palavra, porque se a gente deixar aos nossos olhos visualizar o momento, né, a história, a trajetória de vida, a gente desacredita. Porque por 2 vezes eu pensei em suicídio. Por 2 vezes. A primeira vez foi com meu filho com 3 anos de idade. Comecei a caminhar numa igreja e ali, saindo da igreja, a minha vida já estava terrível. Terrível mesmo. E saindo da igreja, em frente a uma pista, eu segurei o braço do meu filho e Satanás soprou muito nitidamente na minha mente, no meu ouvido, dizendo: se mata. Meu Deus. Mas primeiro você joga seu filho e depois você se mata. A minha mão fez assim. Levei minha mão lá atrás. Quando eu fui jogar meu filho, eu senti uma mão segurando o meu braço, né? E era uma irmã da igreja dizendo pra mim: não se mata. Meu Pai. Porque o Senhor tem um plano e um projeto muito grande para a sua vida. A partir desse momento, eu já comecei a identificar, né, o que Deus queria comigo. E a partir desse momento as coisas mudaram. Porque eu comecei a caminhar na presença de Deus, né? E eu comecei a entender que se Deus me salvou naquele momento, é porque tinha algo preparado para mim. Glória a Deus. E tudo isso aí em questão dos gatilhos que você passou, né? Em questão dos gatilhos. Depressão. Em questão de depressão, eu sofri logo depois dessa tentativa de suicídio, né? Porque após eu sofrer a agressão durante 10 anos com esse rapaz, eu entendi que a minha deixa era essa. Era só viver sofrendo. Era só viver apanhando. Era que homem nenhum fosse me amar de verdade. Era que eu não seria feliz com ninguém, né? Que ninguém me traria o amor de verdade. É claro que naquela época eu não conhecia Cristo totalmente, por completo, né? Sim.
Então eu não podia imaginar que o amor de Cristo iria suprir tudo, né? Verdade. Mas na época eu não entendia isso. Então o vazio que estava dentro de mim, eu imaginei que com a morte eu conseguiria finalizar isso. E depois de um tempo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo a caminhada sendo prosseguida, né, na presença de Deus, mesmo assim eu ainda tentei suicídio pela segunda vez. Meu Deus. Porque sofri algumas situações na minha vida, na parte sentimental, também que eu pensei que as coisas tivessem mudado. Eu conheci mais uma pessoa, mas mesmo assim o relacionamento não foi para frente. E dessa vez eu estava dentro de um carro do Uber, indo para a casa da minha mãe. E dentro do carro tava como é que eu vou dizer, um engarrafamento terrível. E eu falei pro motorista, tem como você me deixar aqui? E aí eu pago a corrida e eu peço uma moto? Ele falou, mas não tem lógica, você vai me pagar, ainda vai pagar outra moto? Só aguardar um pouco e daqui a pouco a gente chega lá. Eu falei, não, eu quero descer porque eu quero ir um pouco mais rápido, eu pago sim aqui e tal. Mas meu pensamento já tava, quando você descer, você vai pra cima da passarela e se joga lá de cima. Eita Deus. Meu pensamento já tava esse, já era certo. Já era isso que eu ia fazer. E aí, quando eu desci, quando eu ia descer do carro, o motorista travou as portas do carro, olhou pra mim e falou assim, eu não te conheço. Meu Deus. Mas Deus manda te dizer que não é pra você se matar. Eita. Ele sempre fala conosco, né? Aí eu entendi que realmente o amor de Deus se repousou sobre a minha vida. Porque por mais que eu tenha passado por diversas coisas que já era pra mim ter entendido, né? O que Deus tinha feito. Mas mesmo assim eu não consegui entender os propósitos dele pra mim. E nesse dia eu consegui entender, porque o cara não me conhecia. Não sabia o que eu ia fazer. Mas Deus sabia o teu pensamento, né? Sim, ele poderia muito bem, naquele momento ali, ele poderia muito bem só pegar o dinheiro dele, encerrar a corrida e ir embora, até porque não diz respeito a ele, né? Vamos dizer assim. Mas o Senhor, ele já tinha um plano traçado. E quando Deus já tem um plano traçado, não há diabo que te impede de seguir. Eu creio. Não há trajetória de vida que tenha sido um fracasso que te impede de seguir aquilo que Deus designou, né? Eu me lembro que meu filho com 3 anos de idade, eu costumo dizer que macumba realmente existe, né? Mas quando você crê em Deus, é algo que não te pega. Meu filho com 3 anos de idade, fizeram algo pra mim, só que pegou no meu filho. Eita. Meu filho emagreceu tanto que ele ficou parecendo uma caveira. Ele criou uma bola gigantesca debaixo do braço, que a gente foi parar no hospital, ele teve que fazer uma cirurgia. E após essa cirurgia que ele fez, ele mesmo assim continuou passando mal e ninguém descobriu aquilo que ele tinha. Eu me lembro que tinha uma irmã de oração, que é onde eu morava, que aonde ela ia, todo mundo falava assim, nossa, essa irmã aí, ela revela mesmo. Não adianta se tiver algum pecado, não adianta que Deus vai revelar para essa mulher. E nesse dia que a gente foi, Deus tomou ela de uma maneira sobrenatural e ali ela falou, fizeram algo para a tua vida e pegou no seu filho. Mas hoje Deus está curando ele. Acredite se quiser. No dia seguinte, meu filho já voltou a comer. Glória a Deus. No dia seguinte, meu Deus filho faz, já né? voltou... Nossa. No dia seguinte, meu filho já voltou à função totalmente, né, das coisas. E, assim, é só gratidão a Deus por tudo que ele faz. Só gratidão. Deus é lindo. Ele é sobrenatural, esse Deus, né? Ele faz cada coisa assim que marca a nossa vida, né? Amizades, dizer sobre amizades, eu coloquei uma menina dentro da minha casa que eu pensei que fosse ser minha amiga. Esse período tu já estava na igreja já? Não, ainda Ainda estava não. afastada ainda. Eu coloquei uma menina dentro da minha casa que eu pensei que fosse ser minha amiga. Porque a mãe dela tinha expulsado ela de casa e eu tentei colocar ela dentro da minha casa. Quando eu coloquei ela dentro da minha casa, ela começou a se envolver com um bandido, né, perto da minha casa. E nessa época que ela se envolveu, ela foi falar pro bandido que eu tinha feito fofoca do bandido, só que eu nem conhecia o bandido. E um amigo meu falou assim, Jennifer, esse bandido falou que se você subir o morro, ele vai te matar. Meu Deus. Eu falei, eu não devo nada, vou subir. Quando eu cheguei no morro, ainda esperei o bandido chegar.
Quando ele chegou, ele me levou pra dentro de um beco. E ele me colocou assim no canto e me deu o primeiro tapa no rosto. Ele falou: o que você tá falando de mim? Eu falei: eu não falei nada. O que você tá falando de mim? Eu falei: eu não falei nada. E no momento eu não conseguia derramar uma lágrima, porque eu só conseguia dizer: não fui eu, não fui eu, não fui eu. E ele me deu o segundo tapa no rosto, pegou o revólver, botou na minha cabeça, puxou o gatilho e apertou. A bala engasgou na minha cabeça. Eita. Meu Senhor. Ele botou o revólver pra cima e o tiro saiu. Ele botou o revólver na minha cabeça: tu vai morrer. Apertou de novo, puxou o gatilho e apertou. E a bala engasgou. Ele botou o revólver pra cima e o tiro saiu. 4 vezes. 4 vezes a bala engasgou na minha cabeça. Meu Senhor. E ele disse pra mim nitidamente: desce e não olha pra trás, que hoje não é seu dia de morrer. No momento que eu estava com ele, eu não conseguia derramar uma lágrima. Porém, quando eu desci o morro, nossa, a lágrima descia espontaneamente. Eu já não conseguia controlar a lágrima, porque Deus já me demonstrava por diversas vezes, né, o plano que ele tinha para minha vida e o quanto ele estava me livrando da morte, né? Muitas vezes o Senhor me livrou da morte. Acho que Deus de lá de cima olhou e falou assim: nossa, essa jovem aí, ela vai me dar muito orgulho, porque o quanto eu tô tendo de trabalho para poder livrar ela da morte, né? Porque o diabo, ele tentava de todas as formas me matar. Sim. Todas. Acho que eu tinha na época uns 6 ou 7 anos de idade. A casa da minha avó era do lado da igreja, né? De uma assembleia. E eu ali na porta da igreja, um rapaz veio, parou do meu lado e nunca esqueço até hoje o rosto desse rapaz. Ele parou do meu lado e perguntou: você sabe onde que mora fulana? E eu disse: não sei não. Ele: não, mas se você souber mais ou menos aonde que mora, ou outra fulana, que ele falou o nome, não me lembro. Você sabe se mora por ali? Ele foi chegando perto de mim. Quando eu olhei pra mão dele, ele tava com um canivete na mão. Nossa, eu entrei pra igreja correndo. Mas eu corri tanto lá pra dentro, falando com o pastor, gritando o pastor, e o pastor sem entender, e o cara foi embora. Quer dizer, naquele momento ele poderia me pegar ali, me sequestrar, me levar embora, me matar. O diabo já sabia. Do propósito que Deus tinha na sua vida, né? Já sabia. Que hoje, através do meu testemunho, muitas pessoas se rendem aos pés do Senhor, né? E eu costumo dizer que não é nada sobre mim. E como foi, né? No caso, sua mãe já sabe do que aconteceu, né? Como é que foi Hoje passar sabe. isso pra ela aí? Nossa, ela ficou muito mal. Porque ela... Todas as vezes que o meu avô, Todas as vezes que o meu avô, ele chegava e para mim pegar para poder comprar alguma coisa, né? Sim. Ele sempre me levava e minha mãe deixava ir. Por quê? Porque ela imaginava que ele estava fazendo bem comprando fruta pra gente. Sim. Material escolar. A primeira situação que ele fez, ele me levou para comprar material escolar. E assim, para uma criança que não tinha condições de comprar, aquilo dali era um sonho. Sim. Né? Porque na época eram umas mochilinhas de lado, né? Canetinha, lápis de cor, então ele comprou tudo isso. E assim, a minha mãe via que ele estava ajudando a gente, né, em questão a isso. Então ela imaginava que ele estava fazendo bem, mas ela não sabia o mal que ele estava me fazendo. E quando eu contei para ela, nossa, ela desmoronou. Ela me pediu desculpa, falou que não sabia, que nunca iria imaginar que ele Era fosse o pai fazer dela, isso. no caso? Não, era o pai do meu pai. Pai do seu pai. Inclusive, até meu pai, quando eu contei pra ele, também é a mesma coisa. Ele sofreu muito em questão a isso, porque eu durante muito tempo, eu não perdoei meu pai. Nossa. Não consegui. Tu achou que seu pai tinha culpa? Sim. Porque na época que isso aconteceu, todas as vezes que meu avô fazia o ato, ele dizia que estava cumprindo o papel que meu pai não cumpriu. Então, o meu pensamento era esse: a culpa é do meu pai. Por ele não estar presente, né? Sim, porque durante muitos anos hoje eu consegui liberar o perdão pro meu pai, mas durante muitos anos da minha vida, todos os como é que eu vou dizer? Desculpa. Todos os dias dos pais na escola, eu não tinha meu pai presente. Sim. Seu pai é vivo ainda? Eu sempre tive a ausência do meu pai. Até hoje, ele tenta registrar eu e meu irmão, porque na época houve uma situação entre ele e minha mãe, que até hoje eu não tenho, meu pai não registro. Você é registrada pela sua mãe? Somente pela minha mãe. Então, durante muitos anos, isso acarretou muito gatilho na minha vida.
Sim. Porque a falta da presença do pai, isso foi uma situação muito ruim para mim. Tanto que quando eu engravidei do meu filho, que hoje tem 19 anos, o pai dele também não é presente. Porém, registrou ele. Mas eu nunca tive uma figura paterna para me entender como é passar pro meu filho. Como Sim. é que eu vou dizer pro meu filho como é que é isso, como é que é aquilo, né? Eu nunca tive uma figura paterna para me poder lidar com essas situações. E para mim liberar o perdão pro meu pai foi muito difícil. Muito difícil. Como que você conseguiu? Então, no caso, eu comecei a buscar Deus de uma maneira sobrenatural, porque eu sentia que aquilo me fazia mal. Porque enquanto eu não liberasse aquilo que dentro de mim estava paralisado, né? Forte. Porque aquilo estava paralisando a minha caminhada com Deus. Sim. Enquanto eu não liberasse... E eu vou te falar que isso nem tem muito tempo. Que isso deve ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos atrás, que eu consegui liberar o perdão pro meu pai. Olha que desde os 8 anos de idade, hoje eu tenho 37 anos. Olha quanto tempo, quase 30 anos. Se passaram, né? E eu fiquei com isso dentro de mim. Eu com 24 anos que eu consegui contar. 24 não, 27 anos eu consegui contar sobre o estupro. 27 anos. Olha quanto tempo que eu guardei isso pra mim. Isso aí só te fez mal, né? Ah, só. Por isso que também ocasionou dentro de mim a vontade de suicídio. Sim. Porque eu entendia que tudo isso, eu merecia viver tudo isso. As pessoas me perguntaram, nossa, Jennifer, por que você viveu 10 anos apanhando e você não conseguiu sair do relacionamento? E eu disse, eu vivi dos meus 8 até os 12 anos sendo agredida pelo meu avô. E eu entendia que eu merecia aquilo que eu estava vivendo. Então, quando eu apanhei durante 10 anos, eu entendi que eu merecia aquilo. Eu entendi que era aquilo ali que tinha que ser. Você ficou presa emocionalmente, a pessoa também, né? Totalmente. Totalmente. Até que hoje, muitas das coisas que eu vivenciei... É o pai do seu filho, ele? É o pai do meu filho. É o pai do seu filho. Hoje ele tenta se aproximar do meu filho, mas durante anos da vida do meu filho, nunca teve a presença dele. Nunca ajudou com nada, infelizmente. Mas hoje ele tenta se aproximar, e é o que eu digo. Eu falo pro meu pai, hoje a gente tenta ter uma aproximação, né, maior em questão da nossa distância durante o longo da minha trajetória de vida. Mas nada volta. Sim, não tem como apagar, né? Não tem. Nada volta. Tudo aquilo que eu queria viver com ele, no parque com ele, né? Infelizmente não aconteceu. Eu falo pra ele, pai, hoje a gente pode conseguir isso sim, mas não vai ser a mesma coisa, infelizmente. Mas o meu perdão pro Senhor, o Senhor já tem. Amém. O meu perdão pro Senhor, o meu perdão pro meu avô. Que, nossa, que foi muito difícil perdoar o meu avô. Nossa, muito, E no caso, você teve que perdoar com ele já morto, né? com ele já morto. Que no caso foi o pior, né? Ele tinha morrido, mas ele ainda estava vivo dentro de você, né? Acordava de madrugada assustado. Com ele, imaginando ele fazendo as coisas. E não era assim, além da gente, ele primeiro me levava para comprar as coisas. E depois disso que ele me levava para um matagal. E nesse matagal que ele cometia o ato, nossa, eu levava muito soco nas costas. Mas era soco nas costas, soco na cabeça. Tem noção? Apanhava era muito. Mas ele dava em lugares estratégicos, né? Onde as pessoas não pudessem ver as marcas, né? Sim. Eu me lembro que no primeiro dia, minha amiga, que isso aconteceu, eu me lembro até hoje, estava com um vestido branco. E tinha um desenho do Piu Piu aqui na frente. Quando eu cheguei em casa, eu estava suja de sangue, né? E eu entrei direto pro banheiro. Aí minha mãe, sem perceber, porque ela estava tomando conta dos meus irmãos, eu entrei direto pro banheiro. E assim que eu tomei banho, eu comecei a passar sabão no rosto. Porque eu imaginava que se o sabão caísse, meus olhos iam ficar vermelhos e ninguém ia imaginar que eu estava chorando por conta disso. Quem eu mais imaginava que ia me proteger, me violentou. Então eu enchi meu rosto de sabão, saí, minha mãe falou, por que você tá com a cara vermelha? Porque a gente quer branquinha, né? Por que você tá com a cara vermelha? Porque ele disse pra mim que se você disser pra alguém, eu te mato. Ele te ameaçava. Ameaçava. Ele dizia que se eu dissesse pra alguém, ele ia me matar. E eu criei um medo absurdo dele. Medo absurdo. Que toda vez que eu via ele, minha mãe, quando ele ia lá me pegar pra poder comprar alguma coisa, minha mãe, teu avô chegou. E eu me escondia, fingia que tava passando mal, mas não adiantava de nada, porque
a minha mãe imaginava que aquilo era uma coisa boa, porque ia chegar em casa com compra. E é onde meus irmãos seriam alimentados, entendeu? Mas no momento, pra mim, já não estava sendo mais tão viável aquilo dali, né? Sim. Foi um período que foi difícil, né? Ah, demais. Muito difícil mesmo. E de conseguir suportar isso tudo, ainda mais sozinha. Porque na época eu estava sozinha, né? Eu não contava pra ninguém, eu vivia... E aquilo me fazia tão mal, mas tão mal. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu tinha sido violentada. E o pior é que na época que eu comecei a apanhar desse pai do meu filho, foi porque na época que eu me perdi com ele me perguntou a seguinte coisa. Eu fui seu primeiro homem? Eu, por vergonha, disse, sim, você é meu primeiro homem. E aí depois ele descobriu que eu já não era mais mocinha, né? E a partir desse momento eu comecei a apanhar. Quer dizer, eu apanhei por uma culpa que não era minha. Sim. Eu comecei a viver durante 10 anos carregando aquela situação. E hoje, depois que eu contei pra ele, também Tu falou pra ele? Falei pra ele, eu falei, olha, fulano, depois disso que eu passei, você me bateu durante 10 anos. E você me bateu dizendo que eu menti pra você em questão se eu era mocinha, sim ou não. E na época, eu tinha sido violentada com 8 anos de idade. Ele desligou o telefone na minha cara. Meu Deus. Caralho. Aí depois me mandou uma mensagem pedindo desculpa. Mas eu entendo que tudo foi escape. Sim. Tudo foi traçado por Deus, nada fugiu do controle dele, para que hoje eu fosse chegar onde eu estou, né? Que eu pudesse ter essa visão daquilo que Deus tem preparado, tanto para minha vida, tanto para a vida de pessoas que serão alcançadas através daquilo que eu vivenciei, porque tem gente que pensa que eu tô passando por isso e eu vou desistir agora, mas escutando, às vezes, esse podcast, né? Ou às vezes você que tá em casa aí, que tá escutando esse podcast, pode entender que, às vezes, o teu problema não é tão grande assim. Você escutando um testemunho desse, você pode entender que o que eu vivenciei pode ser maior do que aquilo que você está vivenciando. Então, não é hora de você desistir, não é hora de você parar, não é hora de você pensar em morrer, não é hora de você pensar em jogar tudo pro alto, porque Deus tem um plano muito grande para a sua vida. E eu costumo dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o melhor é que ela se renova a cada manhã. Verdade. Isso. E não é o final. Aí que entra o recomeço. Sim. E onde foi que entrou a superação para você vencer esses traumas, o abuso? Onde você conseguiu ali superar, que foi o teu encontro com Deus? Então, quando eu conheci o meu esposo, que hoje eu estou casada, o que ele passou foi um pouco bem pior do que eu. Meu Sério? Senhor. Então, eu acho que isso me deu uma visão muito ampla. Porque eu entendi, nossa, se ele passou por isso e ele tá desse jeito, então eu também consigo superar isso aí. Amém. Sim. E nós começamos a buscar Deus junto. Nós começamos a ter mais intimidade com Deus junto. E através desse momento, o Espírito Santo de Deus começou a se fazer presente. Começamos a conquistar coisas que a gente nem imaginávamos que ia conquistar, né? E Deus começou a curar a vida dele também, através da minha vida. Porque o meu testemunho edificou ele e o testemunho dele me edificou. Que bênção. Então, Deus, ele une o propósito. Verdade. Então, o que ele uniu foi realmente propósito. Porque mudou a minha visão, mudou a minha expectativa de vida. Aí você aceitou Jesus tem bastante tempo? Como é que foi o encontro ali? Assim, na época que eu aceitei Jesus, foi na época que eu tentei o primeiro suicídio. Que foi naquela época. Mas encontro realmente com Deus vai fazer 10 anos. 10 anos que você teve um encontro mesmo que marcou sua vida. É porque eu vivia dentro da igreja, mas eu vivia vazia. Eu vivia sentada no banco, como se eu estivesse assistindo o culto ali, mas não era eu que estava ali. Sim. Era só meu corpo, mas não era eu. Minha vida passando pela minha mente 24 horas. Eu não via a visão do que Deus queria para minha vida e eu ali parada, só sendo vazia. Só vazia. O que mais hoje tem são pessoas dentro da igreja que são vazias. Sim. Que estão dentro da igreja, que finge estar com Deus, mas não está. Verdade. Entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Não consegue ter a visão com Deus do que realmente ele quer. E o encontro realmente que eu tive com Deus foi esse. Sim.
Através desse momento que eu entreguei minha vida para Deus, as coisas mudaram. Aí Deus te deu um casamento novo. Nossa, e que casamento. Ai, glória a Deus. Você hoje é feliz? Muito, muito, muito mesmo. Eu agradeço muito a Deus pelo homem que Deus colocou na minha vida. Eu costumo dizer para ele que ele é um homem muito fechado, né? Mas pensa num cara que é trabalhador demais. O bichinho é muito trabalhador. E assim, é muito ajudador. Ele ajuda muita pessoa. Que por tudo que ele viveu no passado dele, eu acho que ele deveria ser muito retraído em questão a isso, né? Mas não. O Senhor, ele colocou a pessoa certa na minha vida que hoje me resgatou de maneira sobrenatural. Eita, Glória a aleluia! Sobre isso, Jennifer, qual é a sua maior experiência com Deus? A minha maior experiência com Deus foi aos 15 anos de idade. Eu e meu irmão tinha um amigo. A gente sempre teve revelação de sonho, né? Deus sempre falou com a gente em relação a sonho. Eu e esse meu irmão. E eu tinha um amigo que ele ficou internado em coma. Acho que ele teve leucemia, se eu não me engano, na época. E ele ficou em coma. Na mesma noite que eu sonhei, meu irmão também sonhou. Oh. Eu sonhei que eu cantava pra ele e ele levantava. E meu irmão sonhou que eu orava por ele e ele levantava do coma. No dia seguinte, quando a gente acordou, eu levantei e fui lá falar com a família dele, né, desse rapaz. E a gente falou, pô, tem como a gente visitar ele, isso e aquilo. E a esposa dele falou assim, hoje não dá porque a irmã dele vai e a mãe dele vai, mas no dia seguinte vocês vão. Vamos orar aqui, que eu sei que se a gente orar aqui, a gente der a mão, a oração é transferida, o pensamento da pessoa, a oração é transferida. E aí lá ele é curado. Eu falei, mas eu sinto que eu tenho que tocar. Porque Deus falou comigo no sonho que eu tinha que tocar. E ela, não, mas aí amanhã você vai. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, conforme combinado, ela foi lá na minha casa, chamar eu e meu irmão pra poder ir. Só que chegando lá, ela foi com a notícia que ele tinha falecido de madrugada. Nossa. Meu Deus. E Deus falou nitidamente comigo que é aquele louvor. Uma chance igual a essa. Quer dizer, era a última chance dele. Meu Deus. E no dia do velório dele, quando eu cheguei lá, aquilo dali foi bizarro. Eu cheguei lá, sentei na parte de trás, Deus falou comigo, vai lá, toca no caixão e manda ele levantar. Você foi? Nem eu. Porque eu era muito imatura na presença de Deus, Sim. então eu não tinha noção se era Deus realmente falando comigo ou se era a minha mente que estava falando. Sim. Então, naquele momento, eu me acovardei e saí dali desesperadamente, né? Porque eu fiquei com medo daquilo que estava acontecendo. Eu não tinha noção da forma que Deus poderia me usar. Sim. Sim. Deus ali já estava me mostrando. Então, acho que a meu maior... A resposta para sua pergunta, que é o meu maior encontro com Deus foi esse. Sim. Foi quando Deus realmente me mostrou em questão a sonho o que Ele realmente queria para mim. Eu tenho um relato de um amigo meu e do meu irmão também, quando a gente foi para uma igreja. Pensa num rapaz que não acreditava em revelação. Não acreditava de jeito nenhum. Chegando nessa igreja, era uma igreja bem pequena, com 3 irmãzinhas do coque sentadas na parte de trás. E aí uma delas desceu e foi em direção a ele. Ela veio marchando em direção a ele. Quando ela chegou perto dele, ela colocou a mão no ombro dele. Quando eu e meu irmão olhamos, ele estava indo para frente, ela indo para trás. E ela falando. De repente, cada um caiu para um lado. Acabou o culto, a gente indo embora. Eu, meu irmão, esse rapaz e a noiva dele. Ele de cara fechado o tempo todo. E eu sem entender nada, falei para ele, o que houve, cara? Ele, deixamos a noiva dele em casa. Quando a noiva dele ficou em casa, ele falou, você nunca mais me traz dentro de uma igreja. Falei, por quê? Se você disser o porquê, eu nunca mais te trago. Não. Nunca mais me traga dentro de uma igreja. Você tá doida, Jennifer? A mulher revelou pra mim quanto que eu roubei no trabalho o nome da minha amante. O pensamento dele, minha noiva escutou, lascou. Só que eu falei, você tá doido, rapaz? O tempo todinho, ela falou em línguas estranhas. Só quem entendeu? Ele. Que isso, Deus. Só ele. Um rapaz que não acreditava em revelação, hoje é pastor de uma igreja. Eita. Jesus faz, né? Então, essa também é uma das
das situações, experiência com Deus, que pra mim foi algo sobrenatural, porque através desse dia, esse rapaz nunca mais se afastou. Glória a Deus. Hoje ele tem uma igreja lá, ele pastoreia essa igreja, mas o medo dele foi esse, ele pensou que eu fosse perder a esposa dele, mas a partir desse momento ele mudou por completo. Ele entendeu, nossa, como é que pode? A mulher falou só pra mim escutar e ninguém ouviu. Quer dizer, algo que ele nem era evangélico, mas ele conseguiu interpretar aquilo que ela estava falando. Deus deu a interpretação, né? Só Forte. pra ele. Só pra ele. Forte. E era uma igreja pequena, né? Onde aí os irmãos ali, tudo daqueles véu, né? Sim. Aqueles Imagina. roupão. Nossa, que fogo era aquele. Marcou ele por completo, né? Não só ele, como a gente, né? Porque é uma experiência assim, a gente nunca tinha assistido assim, tão de perto, né? Nitidamente. E o que Deus fez com ele, acho que avivou mais ainda a gente. Porque, nossa, como é que Deus fez isso? Verdade. Pensamento. O seu testemunho é um testemunho de superação. É um testemunho de superação, que venceu, né? Você foi abusada, tentou suicídio. E esse testemunho vai alcançar vidas em casa. Eu creio. Qual é a palavra que você libera para essa pessoa que está em casa, já sofreu um abuso, está pensando em cometer um suicídio? Como que ela consegue vencer isso? Porque você venceu, você está aqui hoje dando seu testemunho. Minha palavra é: pensamento de desistência não pode prevalecer sobre a tua vida. Você tem que entender que ainda há esperança. Deus ainda tem um projeto e um plano traçado. Por mais que ao seu redor diga que não, né? As situações digam que não vai conseguir, que não vai dar certo. Deus tem algo separado para você. Você pode imaginar que o cenário é de morte. Você pode imaginar que agora que é o momento de você desistir, de você parar, de você cometer o suicídio. Mas não, o Senhor está dizendo hoje, não é hora de você parar. É hora de você continuar e prosseguir de pé. Porque eu consegui. Então eu tenho a certeza que você também vai conseguir. Em nome de Jesus, Aleluia. forte. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Jennifer, sobre tudo isso que você já nos falou, hoje você consegue entender a missão que Deus colocou no seu coração? Muito. Eu consigo entender porque foi necessário eu passar por isso tudo, que eu costumo dizer que o meu passado eu não posso colocar ele para me vitimizar. Sim. Não. Deus nem gosta, né? Não. Eu costumo dizer que meu passado serve como flecha na vida de alguém. Amém. Porque aquilo que eu vivi, eu não desejo que ninguém viva. Mas eu posso muito bem ajudar pessoas a superar, né? E a conseguir conversar sobre isso. Porque tem muita gente que às vezes está dentro da igreja também, né? Sim. Que está passando por isso e não falar para ninguém. Sim. Tem Então- pessoas que sofrem abuso dentro da igreja, né? Pessoas que sofrem agressão Sim. pelo esposo dentro da igreja. Eu já ajudei uma irmã que ela sofria agressão pelo marido. E o esposo, infelizmente, era pastor. Meu Deus. E ele agredia ela. Só que ele agredia ela em pontos estratégicos. Onde, quando ela fosse para a igreja, ninguém conseguisse ver. Porém, os filhos presenciavam tudo. E teve um dia que eu conversando, falando sobre o meu testemunho, ela veio e chorou, Jennifer, não aguenta mais. Tô passando por isso, tô passando por aquilo, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí a gente vê, o cara levantava a mão, dava aleluia, glória a Deus, pregava. Mas era um agressor. Infelizmente, dizia que estava cheio, mas estava vazio. Passava uma visão daquilo que não era, né? Então, eu digo que, através de tudo que eu vivenciei, meu testemunho hoje serve como flecha. Pessoas são alcançadas, vidas são mudadas, né? Através daquilo que eu vivi. E pessoas até têm coragem de poder contar um pouco sobre a vida dela, sobre aquilo que viveu, né? Se abrir, né? Para servir de testemunho, né? Para as outras pessoas, eu costumo dizer, curadas para curar. Amém. Se você está sendo curada de verdade, você vai conseguir curar alguém. Agora, aquilo que você fala e que você diz sentindo dor, você não foi curado por completo. Sim. Não adianta. Se tu tá conversando e tu sente dor por aquilo que você tá dizendo, ainda há um vestígio ainda de dor ali dentro. Tem que ser tratado. Tem que ser por completo. Não adianta. Você lembrar e chorar por entender que foi superação, tudo bem. Sim. Agora, você lembrar e chorar e sentir dor por aquilo que você passou, é algo totalmente diferente. Sim. Então, se eu choro, eu entendo que eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Eu passei por muita coisa para chegar onde eu cheguei. Então, eu entendi que foi necessária a minha dor
para que a dor de alguém fosse curada. É difícil. É só Deus que faz isso, né? Ele pega a tua dor e usa ela pra curar outras vidas. Sim. É difícil. É difícil. Você usar aquilo que você viveu, né? Que não foi pouca coisa, foi muito. Você usar aquilo que você vivenciou para você curar alguém. É. Que nem que louvor, eu quero ser curada e ajudar a curar também, Sim. né? Você contar o teu testemunho e ser flecha para alguém sem aquilo te magoar, você tem que estar muito curado. Muito. Muito curado mesmo. E hoje você prega, hoje você louva. Sim, hoje eu prego nas igrejas e eu louvo. E a maioria das igrejas também eu levo o meu testemunho falando sobre tudo que eu vivenciei, né? Porque hoje tem pessoas... O que mais a gente está vendo aí hoje é o diabo trabalhando na mente das pessoas com questão de suicídio, né? E tem gente que ela vive o suicídio e ela pensa a seguinte coisa: eu não posso conversar com ninguém porque as pessoas vão achar que é palhaçada. Que é demônio. Ou então assim, se eu conversar sobre isso, eu acho que eu tô perturbando alguém. Incomoda. Sabe? Que eu acho que eu tô incomodando alguém. Ou a pessoa vai pensar assim, poxa, nada a ver você ficar com pensamento por conta disso, dessa besteira, mas a pessoa não sabe aquilo que a pessoa tá passando. Ou aquilo que a pessoa já viveu. Às vezes a pessoa só tá te contando um detalhe ali, entendeu? E a tua falta de compreensão faz com que a pessoa pense realmente em dar fim na própria vida. Porque hoje em dia, tu vê, são pessoas que são frias no amor, né? Até mesmo dentro da igreja existem pessoas que são frias no amor, que não têm compreensão pelas pessoas. Assim que eu comecei na igreja, eu ia com uma saia bem pequena. A minha intenção era que alguém chamasse minha intenção para eu poder sair da igreja. Olha o pensamento da pessoa. Meu Deus. Eu queria que alguém chamasse a atenção. Não, tá com a saia curta. Ninguém me chamava a atenção. E eu sempre ia com a saia pequena. Teve um dia que eu cheguei na igreja, eu comecei a baixar a saia. Olha. Sozinha. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Sim. Né? Quando é algo que não agrada a ele incomoda. Então, eu procurei aquilo nas pessoas, que as pessoas me julgassem por aquilo que eu estava sendo. E hoje, infelizmente, tem pessoas... Eu costumo dizer que tem gente dentro da igreja que está jogando pessoas para fora, o que é atraindo para dentro da igreja. Verdade. E eu pergunto, quem você está sendo? Você está sendo aquelas que atraem? Ou você está sendo aquelas que jogam fora? Qual é... Eu costumo dizer que qual é a mudança que a palavra tem realizado dentro de você. Porque a palavra mudou, fez uma mudança muito grande na minha vida. Após 10 anos, que eu entendi verdadeiramente o que era Cristo. Olha que eu já estou na igreja desde os meus 19 anos. Olha depois de quanto... Né? Não, mas olha depois de quanto tempo que eu fui ter um encontro realmente com Deus. Sim. Eu estava dentro da igreja e eu não tinha encontro com Deus. Eu pegava o microfone para cantar e eu não tinha encontro com Deus. Eu cantava, não tinha perdoado ninguém. Eu cantava, não estava liberta de nada. Eu cantava, eu não conseguia transmitir para a igreja aquilo que eu queria, porque nem sentia o de Deus eu estava sentindo. Porque hoje eu sinto para depois transmitir, mas antigamente eu nem sentia. Eu cantava vazia. Eu só queria saber de pegar o microfone e cantar, porque era aquilo que me mantinha de pé na época. Sim. Né? Mas mal eu sabia que era a presença que me mantinha de pé e eu que não tinha. Eita. Estava muito tempo distante de mim. A falta de perdão. A situação que aconteceu comigo, tudo que eu vivenciei, eu não conseguia contar para as pessoas. Eu vivia com aquilo dentro de mim, então eu não tive um encontro verdadeiro com Deus naquela época. Por isso que depois das situações eu pensei em cometer suicídio novamente. Porque se eu não tinha encontro com Deus, para que eu continuar vivendo? Esse era o meu pensamento. Você não tinha força para perdoar e nem se perdoar, né? Não tinha. E através de você não fazer isso, veio outros gatilhos. Sim. Que um abismo chama outro, né? Tudo veio crescendo junto, porque depois que você passa por situações, se você não é curado, você vive com aquilo pro resto da sua vida. Sim. E aquilo te atormenta de noite. Porque tu continua com aquele pensamento de desistência, de que você não vai ser ninguém, que você não vai alcançar nada, que você não vai ser feliz. E o diabo, ele transforma aquilo ali na sua vida como se fosse uma estratégia para tentar te matar. Sim. Porque quando você dá liberdade para ele poder habitar naquilo dali, aí ele começa a criar cenários. Porque na tua mente você cria cenários de que, vou dar uma suposição.
Você viveu, não conseguiu perdoar. A gente tá hoje aqui, se eu falar uma palavra pra mim, eu vou tirar aquela palavra como se fosse uma ofensa. E eu vou viver com aquilo dali pro resto da minha vida. Por quê? Além do que eu vivi no passado, qualquer palavra que venha contra a minha vida, eu vou entender como se fosse algo que tá tentando me destruir. Que você tá ferida. Pois é. Mas quando eu libero o perdão e eu consigo me libertar daquilo que me fez mal, tudo aquilo que vem sobre a minha vida, eu coloco como se fosse uma ajuda para me poder alavancar meu ministério. Sim. Seja palavras negativas ou seja palavras positivas. Eu entendo como se fosse uma alavanca para me poder subir. Para me poder conseguir. E hoje tem muitas pessoas feridas dentro da igreja? Demais. O que mais eu lido é com mulheres feridas e homens também feridos. Há pouco tempo atrás fui na casa de uma menina que, graças a Deus, hoje ela tá liberta. Mas quando eu fui na casa dela, saí, fui lá em Caxias, ela tinha passado por uma situação de suicídio, de pensamento de suicídio. Chegamos lá, a gente orou, intercedemos pela vida dela lá e eu sou muito autoritária naquilo que eu quero. E eu já cheguei dizendo, o inimigo não tem vez aqui nesse ambiente, não. Onde Deus está, ele não consegue fazer arruaça. Sim. Adianta se jogar, se debater, fazer isso, não. Deus está aqui. Qual a autoridade maior? Não é Deus? Então, pronto, não tem essa de diabo querer se jogar, se debater, não. Falei, não. A partir desse momento, agora que a gente vai começar a oração, o diabo não vai se manifestar. E a cura e a libertação vai vir para sua vida agora nesse exato momento. E a gente orou ali, intercedeu. No final, eu tinha uma Bíblia. Deus mandou dar minha Bíblia para ela. Dei minha Bíblia para ela. Hoje, tá liberta. Graças a Deus. Nossa, a menina, ela tá cursando o último período de medicina. Ela tinha parado por conta dessa situação. Não tem mais crise. Não tem mais pensamento de suicídio. Então, Deus, ele fez uma transformação muito grande na vida dela. E aí, tu pensa, foi necessário realmente você se libertar para que hoje Deus fizesse isso aí. Sim. Não permitisse que pessoas fossem cometer suicídio, né? Mas, através da sua vida, Deus tem feito algo sobrenatural. Eita, que lindo, né? É testemunho de superação. A pessoa, quando ela se supera, ela consegue ajudar o outro que um dia ela viveu a mesma dor e hoje ela consegue curar alguém. É isso. Isso é muito forte, hein? Forte mesmo. Tremendo. Deus faz. Muito. E assim, tudo que a gente passa na vida, tudo tem um propósito, né? E o propósito é esse. É seguir, ajudar pessoas e viver a sua vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho conquistado algumas coisas, tenho fé que vou conquistar minha casa própria. Em nome de Jesus. Porque se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Eu creio. E eu creio que algumas coisas que a gente passa é tudo permissão de Deus, né? Verdade. Tudo que a gente passa. Eu estava trabalhando agora, tive que operar, sofri uma cirurgia agora há pouco tempo. Mas o Senhor, em todos os momentos, esteve comigo. Amém. E eu digo que se eu pudesse colocar na cabeça das pessoas que... As pessoas contam muito com amanhã, sabe? Não, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer isso. Mas eu costumo dizer que daqui a 5 minutos a Deus pertence. Se eu estiver aqui agora, e eu infartar aqui agora, como estaria a minha vida com Deus? Se as pessoas pensassem desse jeito, elas dariam muito mais valor, né, às coisas que Deus tem apresentado. Abraçaria mais a família, diria mais eu te amo, liberaria o perdão. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz que ele não te dá noção e nem o dia de saber nem o dia nem a hora da sua morte. Porque se nós soubéssemos, nós seríamos hipócritas. A gente tentaria abraçar todo mundo, beijar todo mundo, dizer que ama. Mas não, Deus te quer do jeito que você quer, do jeito que você está. E se hoje fosse seu último dia, como você estaria? Sim. Então, tudo que eu vivi, eu entendo que eu preciso viver todos os dias como se fosse o último. Porque eu venci, eu superei, eu consegui. Verdade. Eu consegui ficar de pé, entendeu? Hoje eu converso, eu falo sobre isso com maturidade, porque eu consegui superar. Agora, o pensamento do inimigo é o quê? Você viveu tudo isso e foi com homens, então o seu pensamento vai ser não querer homem. Seu pensamento é querer se relacionar com outras mulheres. Só que Deus falou nitidamente comigo. Eu te tirei desse lugar para me te colocar no propósito. E o meu propósito é esse. Vá em frente, siga e não pare de caminhar.
Aleluia. É isso. É isso. É combustível. Que testemunho, hein? Eu falei, eu disse que ia te prender aí. Forte, hein? Tremendo. Que Deus está fazendo aqui em Muito. testemunho. Jennifer, a gente ouvindo o seu testemunho, a gente vê que Deus é o Deus que levanta pessoas para um determinado propósito. E você entendeu o propósito. Sim. Glória a O Deus. teu propósito é curar vidas. Sim. Hoje Deus te levantou como uma voz profética para cuidar de mulheres, Amém. famílias Sim. e casamentos. Amém. E como é que faz para estar te convidando? Como é que faz para poder te chamar para você pregar a palavra, louvar? Porque ela prega, ela louva, ela ministra, né? É um vaso de Deus que a gente conhecemos através de um amigo chamado Rodrigo, a Érica. E ela foi lá na nossa igreja, louvou, o mover de Deus desceu. E a gente sentiu no coração de trazer ela aqui no podcast Glória a Deus. para contar o testemunho dela, porque o Senhor tinha falado comigo antes, que era para o podcast recomeçar, que é uma ferramenta que Deus entregou a gente, para a gente dar voz a pessoas para contar o seu testemunho. Foi assim com a Ana Guimarães, está sendo assim com a Jennifer, e ela veio aqui e contou esse testemunho lindo, e eu tenho certeza que de repente você quer convidar ela para estar indo na sua Com igreja, certeza. um congresso. E como é que faz para te achar lá nas redes sociais? Então, meu Instagram tá Jennifer Sleman Ebrahim, né? Eu sei que é muito difícil de poder achar, porque sobrenome é Ciro, né? Mas é Jennifer Sleman Ebrahim e o contato, pode falar aqui? Pode. Então, contato, meu zap é 219-7349-2103. Pode me chamar. Isso. Que Deus possa usar vocês nesse ambiente, que vocês possam me chamar e eu ser tocha viva nesse lugar. Aleluia. Glória. Isso aí. Amém? Chegamos ao final desse podcast, Fernanda. Eita. E aí, gostou? Tremendo, tremendo. Né? Hoje a Fernanda tá aí de Esté Modas. Fala aí da gente, Esté. olha aqui, ó, meu look. Vocês vão ver lá. Eu depois vou bater uma foto, vou ficar bem bonita. Como sempre, né? A Esté sempre nos abençoando. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, né? E é isso. Eu creio que a gente vai ouvir muitas testemunhos. Muito testemunho desse podcast. Eu creio. De vidas, de meninas, de mulheres, que também vão pegar esse seu testemunho e dizer assim, eu posso contar. Sim. Porque muitas das vezes é necessário a gente entender que temos que falar, não temos que guardar. Não é vergonha, é testemunho. E quantas vezes, né, você de repente pensou em parar porque não entendia, mas o Senhor disse sempre para você, né, colocou pessoas para você continuar e seguir. E graças a Deus hoje você entende, está aqui dizendo para nós o quanto o Senhor fez e o quanto Ele ainda vai fazer Eu creio. através da sua vida em nome de Eu Jesus. creio. É isso, vamos para cima. Jennifer, se despede desse povo aí. Amém. Gente, muito obrigado por ter ficado até agora nos assistindo e que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja edificado através desse testemunho e que você possa ter coragem de enfrentar os seus obstáculos, Sim. né, tudo aquilo que tem tentado te impedir a alcançar algo diferenciado com Deus e que você possa renascer da onde você pensa que está acontecendo destruição, que Deus possa te levantar com mãos fortes. E, ó, não desista, porque tudo que eu vivenciei eu me mantive de pé e você também vai conseguir. É em nome de Jesus. Eita, que É isso? Então vamos terminar com a palavra? Podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço. Vambora. Bota pra lá. Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço. recomeço.